I can imagine a situation, though, in which the ruling elite of a country is receiving gratuities on the side that inure to the benefit of the strongman leader and not to the populace of the country. Does that sort of corruption and bribery go on with regard to the Belt and Road? Absolutely, Chairman. You know, I see this, and I don't mind calling them out, but Captain and Burkina Faso, you know, as they know that both, you know, whether it's their gold reserves, that is all those proceeds are just in exchange to protect the junta regime. Eu vejo no Burkina Faso que as reservas de ouro são apenas usadas para proteger o regime, ou seja, a junta do Burkina Faso, que está aqui a falar diretamente para o senhor Ibrahim Traoré. Este é um dos vídeos mais comentados e anunciados nas redes sociais, também em vários jornais, e acompanhado a este vídeo do general Michael Langley, americano, que é comandante das forças americanas situadas na África, também vem aqui acompanhadas por essas imagens, onde vemos aqui essa imagem onde demonstra Barack Obama a indicar Muammar Gaddafi que morreu em 2011 em um ataque, ok? E também mostra aqui uma fotografia de Donald Trump a indicar Ibrahim Traoré como sendo o próximo. Muammar Gaddafi morreu em 2011 por acusação de ter reservas de armas nucleares, ok? A América foi para a Líbia, fez o que fez, portanto apoiou forças oponentes a Muammar Gaddafi. Gaddafi chegou no poder em 67, sim, por meio de um golpe de Estado, não sangrento, ok? Igualmente, como também Ibrahim Traoré chegou ao poder por meio de um golpe de Estado, também não sangrento. Se for sangrento, diz-me aqui, porque penso eu que não terá havido sangue no Burkina Faso quando Ibrahim Traoré tomou o poder. Por meio do golpe. E também surge essa fotografia aqui, que também vemos na internet, onde vemos soldado africano olhar para o ouro que está reservado para os africanos, e vemos na janela soldados americanos a olharem com inveja, com vontade de tocar aqui o ouro. E a única forma de chegar a este ouro é apenas por meio da luta, ou do derrube do líder burkinês. Vou aqui dizer que Ibrahim Traoré é dos líderes africanos mais jovem e também mais prósperos em função da sua política económica e social no Burkina Faso e também a nível de política externa, ok? Está cada vez mais a cortar relações com anteriores parceiros internacionais. Mas Ibrahim Traoré é uma ameaça para a América por várias razões. Mas antes, meu irmão, por favor, pôs o like neste vídeo, antes que eu me esqueça de te pedir, antes que você se esqueça também de colocar. Ndingo ainda, a camba. Por favor, meu amigo, s'il vous plaît, mon frère, faz like. My friend, meu amigo, faz like, meu chefe. Você é meu patrão, eu trabalho para você, ok? Portanto, para que você coloque like, eu tenho que te lembrar. E para que eu garanta que você colocou like, eu tenho que te lembrar. Por isso, por favor, ponha like, porque o like é um pagamento. É um pagamento porque é colocando like que o vídeo aqui vai ser entregue para mais pessoas. E quanto mais pessoas veem o vídeo, claramente, mais, claro, há aqui perspectivas de eu poder ganhar algum dinheiro com este vídeo também, ok? Porque conhecimento é dinheiro e você tem que pagar para ter conhecimento, ok? Todo conhecimento deve ser pago. Aquele conhecimento que chega para você de forma gratuita, ok, receba, mas quando você não paga por um produto, você é o produto, dizia o mestre. E desculpa se disse alguma coisa que de facto você não gostou, mas, por favor, faz like, é meu chefe. Obrigado. Fala aqui dizer que quando não te conseguem controlar, poderão usar um dos teus. Quando alguém que te acha uma ameaça não te consegue controlar, vai usar um dos teus. Vai usar os teus soldados, os teus guardas, os teus ministros, a tua população, pregando um discurso contra a tua imagem, sujando a tua imagem, ok? Quantas pessoas do bem conseguiram atingir sucesso, popularidade, portanto, depois surgiu alguém que sujou a imagem daquela pessoa, e depois aquela pessoa que estava lá em cima, com muito sacrifício, com muito bem, portanto, foi derrubado por causa de um discurso completamente para apenas manchar a imagem daquela pessoa. Quantos, ok? Portanto, quando não te conseguem controlar, vão controlar os teus. Aqui o general americano está apenas a fazer o seu trabalho, porque vale aqui dizer que a América está em África por várias razões. Primeiro vale dizer que está em África para a busca de integração, ou
seja, a América quer fazer parte da economia, da vida social dos africanos. Por que razão? Você sabe muito bem, você é inteligente, por exemplo, você está aqui no canal, ok? A América está em África para poder controlar aqui o poder da China em África, ou seja, aqui a busca, né, de mais território. Parece que não, mas estamos sim também em uma guerra fria, ok, em busca de cada vez mais de parceiros africanos. A América está na África para poder controlar aqui questões de terrorismo, porque há muitos grupos terroristas que vão para a África em função da sua debilidade a nível de segurança, organizam-se em África e depois vão para a América atacar ou alvos americanos em África, na Europa, na Ásia, ou mesmo vão para a América atacar. Portanto, a América também precisa estar ali para poder controlar aqui possíveis organizações terroristas com vista a derrubar aqui a América. Depois, claro, há também grupos de mercenários, cada vez mais em África, e claro, a integração da América em África visa também cada vez mais lutar contra grupos mercenários que ameaçam os interesses americanos em África. Bom, depois, claro, tem também a questão ligada à Rússia, que também ainda é um parceiro, não vou dizer inimigo, mas não um parceiro distante da América, razão pela qual é importante a América estar em África, porque em África há ali a corrida da China, da Rússia, também de vários grupos mercenários e não só. Portanto, para eu fazer parte da vida dos africanos, para que amanhã eu consiga impor também algumas questões em África e também receber alguns dividendos da África, ou então explorar vários recursos da África, é preciso manter-me integrado, é preciso desenvolver programas de ajuda. A USAID, por exemplo, estava em África, não é à toa, é por questões de também reembolso. Eu te ajudo para que você amanhã também possa ajudar, ou então amanhã possa favorecer a minha inserção aqui ou acolá, ou então para que você amanhã me possa dar informações sobre a China, sobre a Rússia. Portanto, a América não está em África gratuitamente, razão pela qual era importante aqui nós também africanos aqui analisamos melhor até que ponto é importante termos bases várias europeias, americanas no nosso continente. Ponto. Entanto, hoje o preço do ouro está acima dos $3.000 por causa da instabilidade que há no mercado internacional, por causa das sanções Rússia, China, Europa e não só. Portanto, o ouro é hoje como sendo a grande reserva de valor, okay? A razão pela qual há muito mais olho no ouro, porque quando a economia está instável, os investidores, os países buscam guardar dinheiro em algum sítio. E hoje está-se a guardar dinheiro no ouro. O Burkina Faso tem um jazigo daquele de ouro. Depois o Burkina Faso também começa já a ameaçar o mundo porque decidiu construir uma refinaria de ouro. Burkina Faso é uma ameaça para muitos porque construiu uma refinaria de ouro, tem uma refinaria de tomates, tem agora uma aposta na agricultura é muito forte, começa a cortar relações com parceiros ocidentais, começa a desfazer-se da moeda, da língua, cria ou entra para a região do Sahel. Portanto, é uma ameaça sim, porque isso gera efeito cópia. Quanto mais países africanos copiarem a forma como o Burkina Faso está a organizar a sua economia, política e cultura, claramente gera o efeito contaminação positiva para os africanos e claramente efeito contaminação negativa para aquele que não quer ver a África florir. Ponto. Para que é que tem servido nos últimos anos a riqueza da África? Para 4 questões. A riqueza da África, o ouro, o petróleo e não só, tem servido nos últimos tempos, primeiro para alimentar o estrangeiro, que vão para lá explorar tudo cada vez mais, e consequentemente gerar pobreza em África. Costuma servir para alimentar as guerras em África e costuma servir para, claramente, gerar inveja entre os africanos. Em África existe uma classe muito rica, uma classe muito pobre. Isso cria inveja. Só que os muito ricos, advindos dessa divisão da riqueza desigualitária ou desigual, não pensam no facto de que se eu não empregar, alimentar os meus cidadãos, os meus jovens, eles podem ser facilmente aliciados. Okay? Aquele discurso para derrubar quem está lá em cima é muito mais vulnerável de se fazer para aquele que está desempregado e não só. Okay? Para nós africanos que temos assim uma inclinação, uma ligação com a América a nível de desporto, moda, status e não só, também é família, porque nós somos blacks as some of them. Portanto, vermos um general americano, negro, com esse discurso de poder derrubar para a África, claramente incomoda-nos, mas infelizmente, como eu disse no princípio, se eu não conseguir te derrubar, te controlar, eu vou usar um dos teus. Vou usar um dos teus, ok? Barack Obama dizem terá contribuído para a queda de Muammar Gaddafi. Eu, por acaso, tenho aqui no meu escritório uma fotografia de Barack Obama aqui. Tem uma foto de Barack Obama. E também tem aqui um livro dele. Como é que chama? O Promised Land. É um livro espetacular que eu recomendo. E esse livro fez-me entender que Barack Obama, claro, o livro foi escrito por ele e deve ter aí também uma certa envie, né? Algumas frases com uma certa inclinação pessoal de defesa também. Mas esse livro fez-me perceber que esse livro aqui, Promised Land,
que Barack Obama foi usado na morte de Muammar Gaddafi. Okay? Foi usado porque era preciso usar um dos teus para poder te derrubar. Ponto. Há soluções para esta ameaça Ibrahim Traoré, ok? Há soluções. A primeira solução seria, primeiro, claro, Ibrahim Traoré falar. Por acaso ele, não sei se já falou, já respondeu essa questão. Ele tem muitos discursos que são como se fossem proféticos, que já tocam desses assuntos. Tanto que muita gente está a usar o discurso deles antigos como resposta a esta declaração do general Michael. Mas Burkina Faso, Ibrahim Traoré pode começar a falar dessa acusação ou desta ameaça e chamar a atenção dos líderes africanos, líderes do Sahel, para se unirem. Okay? Pode começar a falar, poder claramente criar sinergia e também preparar os burkinabes e também preparar claramente os africanos para que se criar um discurso de ódio, um discurso para sujar a imagem do mesmo, os africanos sejam cada vez mais rígidos do ponto de vista intelectual para poderem engolir aqui a nova história. Depois, claro, temos aqui a União Africana, que pode aqui defender o Burkina Faso, porque nenhum país africano deve admitir que forças externas invadam outro país, mesmo que Burkina Faso, mesmo que Ibrahim Traoré estivesse a utilizar o ouro para a defesa própria, países africanos não deviam admitir que venha uma força externa para poder aqui invadir o teu país. Portanto, eu não sei se a União Africana está preparada para defender Ibrahim Traoré numa altura em que o mesmo também está encostado da União Africana, também está encostado da CEDEAO, e só lhe resta mesmo países como o Níger, o Mali, para poder defender. Portanto, Ibrahim Traoré, daqueles presidentes africanos que está isolado, razão pela qual ele tem aqui duas obrigações agora, falar disso urgentemente, nos próximos dias tentar organizar aqui umas eleições, nem que sejam só para formalizar a sua posição no poder, para que ele ganhe legitimidade dentro do continente, dentro do país e também ganhe alguns parceiros a nível da África. Até porque, veja o que aconteceu no Gabão, o general Nguema, tão logo as eleições, claro, foi eleito, vários chefes de Estado africanos começaram a parabenizá-lo. Okay? Isso para quê? Para ganhar simplesmente vai lá, abraço e apoio dos líderes africanos, porque do momento em que você está ali em forma de golpe, há alguns países africanos que têm muito a dever no Ocidente, não te vão apoiar porque vão dizer, não, você realizou golpe. Em suma, essas declarações demonstram que a África ainda continua a ser sendo um continente vulnerável, frágil, abandonado e que ela própria não se consegue defender. Porque se fosse contra a Europa esse discurso, se fosse contra a Ásia esse discurso, claramente vários chefes de Estado já teriam se pronunciado. Mas em África, porque cada um está por si, razão pela qual a União Africana não está a funcionar, cada um está por si, Ibrahim Traoré só lhe resta mesmo esperar o apoio da Rússia, apoio do Níger, do Mali, claramente dos seus próprios soldados e da sua população. Mas que lutar contra a América é difícil e que a América, se quiser, pode e vai derrubar Ibrahim Traoré, vai. E mesmo que a Rússia e a China enviem montanhas e montanhas de aparato de segurança, se a América realmente querer derrubar Ibrahim Traoré, vai conseguir. Isso não poderá conseguir se os líderes africanos se unirem a Ibrahim Traoré, defender Ibrahim Traoré. Claramente a América poderá recuar, porque sabe que se eu invadir Burkina Faso, vou perder simpatia, vou perder aproximação, vou perder outros negócios em outra parte do mundo. Logo, a solução está simplesmente nos demais chefes de Estados africanos. União Africana, CEDEAO, está com vocês e esperamos que possam sim fazer alguma coisa em defesa da integridade e da soberania da África. Soberania da África. Faz o like, se inscreva, estamos juntos. Qual é a tua opinião em relação a esse tema e qual seria outra solução viável para você? Até já, família.